Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada em Romanos, capítulo 3. Inicialmente, Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura apenas de 2 versículos, nesse começo. Nós que ainda estamos naquela pausa, no 1 Coríntios, a nossa intenção é retornar daqui a 15 dias, se Deus assim nos permitir. Semana que vem estamos nessa programação especial, então, de hoje a 15 a gente retoma Coríntios. Mas hoje a gente vai meditar. A verdade é que nós vamos meditar no capítulo 6 de Romanos, mas eu quero introduzir a nossa devocional essa noite com 2 versículos bem conhecidos nossos. Romanos 3, verso 23 e verso 24. Verso 23 e verso 24. Diz assim a Escritura Sagrada: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, não há muito nós meditamos na carta de Paulo aos Romanos, aqui nos domingos à noite. Não faz muito tempo isso assim. E nós sabemos muito bem que quando Paulo escreve essa sua carta aos Romanos, ele escreve na intenção primária de mostrar aos homens, o que inclui os judeus também aqui, mostrar a todos os homens, que nós não conseguimos, não podemos alcançar a salvação buscando cumprir a lei de Deus. Paulo escreve para deixar muito claro que não adianta tentar cumprir a lei de Deus na intenção de alcançar a salvação, o que inclui os judeus aqui. Ou seja, nós não somos salvos, em outras palavras, pelas nossas boas obras. Não somos salvos. É interessante porque por que isso não é possível? Não é possível porque os nossos pecados, a nossa natureza, eles nos impossibilitam, eles nos impossibilitam de obedecer a Deus de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira total. Ou seja, ainda que consigamos obedecer em uma coisa, em outra coisa, certamente vamos falhar em alguns pontos, porque essa é a nossa natureza. Então veja, não é que a lei é má, mas nós somos maus. E por isso, infelizmente, não conseguimos, ainda que nos esforcemos, não conseguimos alcançar a salvação pelas nossas próprias boas obras, pelos nossos próprios méritos. E sabe o que é interessante, ou pior? É que o texto que nós lemos aqui, o versículo 23, o apóstolo Paulo diz o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, esse é um caminho impossível para todos. Ninguém consegue ser salvo dessa maneira. Paulo, então, no versículo 24, ele aponta o único caminho para a salvação dos homens. Se eu não consigo ser salvo por meio das minhas próprias obras, se ninguém, já que todos pecaram, conseguem isso, qual o caminho para a salvação apontado pela Escritura Sagrada? Paulo vai dizer que a única forma é colocar toda a sua confiança no que Cristo Jesus fez. Aonde? Na cruz do Calvário. A única maneira de ser salvo é depositar toda a sua fé e esperança e confiança naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, como ele diz no verso 24, quando ele diz, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, verso 23, todos pecaram. E como é que somos salvos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados de que maneira, segundo o verso 24? Gratuitamente. Somos declarados justos, ou somos aceitos por Deus, não é? De uma forma gratuita, como diz o texto. Ou seja, sem que precisemos fazer absolutamente nada para que isso aconteça. Basta depositar a minha fé naquilo que Cristo fez. O que é que eu preciso fazer? Nada. Porque ele fez tudo. Então a única coisa que eu preciso fazer é depositar nele toda a minha confiança. Bacana isso, não é? Só que aí surge uma questão. E agora a gente vai para o nosso texto. Capítulo 6. Que coisa boa, não é preciso fazer nada para que se alcance a salvação.
senão somente confiar naquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Mas veja, capítulo 6, verso 1, que é o nosso texto, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo abre, então, fazendo um questionamento. E ele diz o seguinte, no verso 1, que diremos, pois, diante de tudo isso? Permaneceremos, vamos permanecer no pecado, para que seja a graça mais abundante? Pois veja, se a salvação é pela graça, como a gente viu, não é? Então não importa a maneira como eu vivo a minha vida. Eu posso então permanecer vivendo em meu pecado, tendo em vista que eu não preciso fazer para ser salvo, porque ele já fez tudo. Paulo então introduz essa pergunta. E veja, Paulo faz essa pergunta e ele mesmo vai responder no decorrer do texto. E é aqui, na resposta de Paulo, que eu quero encontrar junto com vocês preciosíssimas lições para o nosso coração. Nosso tema essa noite, da nossa devocional, morremos com Cristo para o pecado. Morremos com Cristo para o pecado. Eu não costumo fazer isso aqui, mas me permitam uma única vez na vida. Vamos repetir isso juntos? Morremos com Cristo. Muito bem. Vamos fazer a leitura do texto em questão e na sequência a gente faz mais uma oração. Verso 1 até o verso 14 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? E eu respondo, verso 2, de maneira nenhuma. Afinal de contas, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para o pecado morremos. Ou porventura você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E isso para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E aí não sirvamos o pecado como se nós fôssemos escravos dele. Porquanto quem morreu, agora já está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, escute isso, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, verso 12, não deixe reinar o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereçam cada um de vós os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e oferecei os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por que isso? Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Afinal de contas, não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Vamos orar? Pedir que Deus seja gracioso conosco e nos faça entender essas lições. Feche os olhos e ore comigo. Peçamos juntos isso a Deus. Pai, grande oportunidade o Senhor nos dar aqui, Senhor. Depois de ter preparado o nosso coração por meio desses louvores, das nossas orações, essa é a hora que nós precisamos dar toda a atenção à Tua palavra e a aprender com o Senhor, ó Deus, coisas tão profundas que estão aqui na Tua palavra revelada. Nós pedimos em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e nos faz entender essas verdades para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Retornemos aí à pergunta inicial, que abre os questionamentos, quando Paulo diz no verso 1, que diremos, pois, vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz a pergunta e, obviamente, a gente já sabe a resposta, né? Mas ele de pronto, sem arrodeios, Paulo já responde no verso 2
E depois de responder, ele faz uma outra pergunta, e eu quero que você preste bastante atenção nos termos que Paulo usa aqui. Verso 2. Ele responde a pergunta que ele mesmo faz. De modo nenhum, não vamos permanecer no pecado, não é? Em outras palavras. E aí ele faz uma nova pergunta no verso 2. Como, olha o termo que ele usa, viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado, o quê? Morremos. Você prestou atenção nos termos que ele usou? No versículo 1, quando ele introduz a pergunta, ele usa o termo permaneceremos no pecado. No versículo 2, em resposta à pergunta, ele usa o termo viveremos no pecado. Percebeu? Vamos permanecer? Quer dizer que a gente vai viver no pecado? E aqui está a questão. Qual é a questão, irmãos? Mesmo regenerado, o homem já regenerado, eventualmente ele vai pecar. Nós somos regenerados. E mesmo assim a gente sabe que isso é uma realidade. Infelizmente. Não é um fato? Entretanto, o que não se espera de um homem ou uma mulher regenerados é que eles, segundo o verso 1, permaneçam, ou segundo o verso 2, vivam no pecado. Percebe a diferença disso? É por isso que Paulo usa esses termos. Ou seja, eu vou repetir isso, que isso é tão interessante para a gente entender. A grande questão é que o homem, mesmo que regenerado por Deus, eventualmente ele peca. É um acidente, mas isso acontece, porque a nossa natureza ainda é pecaminosa, ainda que tenhamos sido regenerados. Mas o que não se pode esperar é que esse homem e essa mulher permaneça livremente no pecado, sem que isso lhe cause alguma repugnância, lhe traga algum prejuízo, sem que isso lhe chame alguma atenção. É essa a colocação que ele faz. Então vejam, qual é a razão para isso? Por que ele não pode permanecer, como diz no verso 1? Ou por que o homem e a mulher que já foi regenerado não pode viver no pecado? Qual é a resposta para isso? Finalzinho do verso 2, quando ele diz assim, como viveremos ainda no pecado? Aí como é que ele encerra? Olhe para o texto, viu? Nós que para ele, ou para o pecado, fizemos o quê? Morremos. Nós morremos para o pecado. E o que é que Paulo quer dizer com isso, irmãos? O que é que ele diz com essa ideia de nós morremos para o pecado aqui? Ele explica no verso 3, usando uma metáfora que eu quero que você entenda. E olha, eu peço a Deus que você jamais esqueça. Esse texto é muito especial. Olha a metáfora que Paulo usa no versículo 3. Que Deus grave no seu coração isso. Ele diz o seguinte. Ou porventura ignorais, ou seja, ou você não sabe, será que você não sabe disso? Se não sabe, vai saber. O que é que ele vai dizer agora? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Olha que coisa engraçada, irmãos. Quando você é batizado, e aqui, permita-me, estar numa igreja batista é mais fácil falar sobre isso. Uma igreja imersionista, né? Quando você é batizado, você é mergulhado ou imergido ali na água. Nós temos alguns irmãos que passaram por esse processo no começo do ano, né? Começo do ano. Estão aqui presentes. Então vocês são inseridos, mergulhados em água. O que o texto nos faz compreender, preste atenção nisso, é que quando nós cremos em Cristo Jesus, quando Deus nos coloca capacidade de colocar toda a nossa confiança no que Cristo fez na cruz do Calvário, quando isso acontece, nós somos batizados nele. É como se nós tivéssemos sido imergidos em Cristo, inseridos nele. Do mesmo jeito, quando você é batizado, você é mergulhado na água. Da mesma forma, quando você crê em Cristo, você está até com medo de dizer isso, você é mergulhado nele. Você é batizado nele, é inserido nele. De maneira tal, meus irmãos, que tudo aquilo que foi vivido por Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, tudo que foi vivido por ele, termina tendo sido vivido por todos aqueles que nele depositaram a sua fé. Você está entendendo isso? Vou colocar de maneira mais prática. Cristo Jesus, quando esteve aqui, ele cumpriu toda a lei de Deus sem falhar uma só vez. Coisa que você e eu jamais vamos conseguir, porque todos pecaram, menos ele. Você entendeu? Então ele cumpriu foi o único que cumpriu toda a lei de Deus.
Mas veja, eu fui batizado em Cristo uma vez que eu criei nele. Eu fui imergido, inserido nele. Então, no momento em que Cristo cumpriu toda a lei de Deus, estando eu e você inseridos nele, cumprimos toda a lei de Deus com Cristo. Era numa hora dessa que eu queria estar na igreja pentecostal. Só para ouvir um glória. Porque isso é libertador. É libertador. Da mesma forma, preste atenção, quando Cristo Jesus vai à cruz do Calvário e morre ali em razão dos nossos pecados, por estar inserido nele pela fé, batizado em Cristo, adivinha? Nós morremos com ele. Nós cumprimos com ele isso do mesmo jeito. De forma tal que o versículo 4 inicia dizendo que fomos até sepultados com ele. Olha como é que ele diz o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Que legal, né? Entenda o batismo aqui, não um ato batismal, viu? Mas a crença, ou seja, o momento que você crê em Cristo, é como se você tivesse sido batizado nele, mergulhado nele. De maneira que quando ele cumpriu a lei, eu cumpri com ele. De maneira que quando ele foi à cruz, eu fui à cruz com ele. De maneira que quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Mas escute, não esqueça, Jesus Cristo, depois de ter sido morto, ressuscitou. E aí, por estar inserido em Cristo, por meio da fé, eu também ressuscitei. Em que sentido? Espiritualmente. Olha o que diz o verso 4 todo. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou em uma vida nova. Então veja, a nova vida, o novo comportamento, a nova postura daqueles que agora buscam não mais permanecer no pecado, como disse o verso 1, não mais viver no pecado, como diz o verso 2, essa nova busca nossa por uma vida nova é a evidência, é a prova de que ressuscitamos com Cristo, ou de que ressuscitamos espiritualmente. Olha que beleza! Pela fé em Cristo, somos batizados nele, nós cumprimos toda a lei junto com Cristo, nós morremos na cruz do Calvário junto com Cristo, nós fomos sepultados junto com ele, nós ressuscitamos juntos com ele. É o que diz o texto, meus irmãos. Então veja, afinal de contas, e ele repete o conceito no verso 5, acompanhe. Se fomos unidos, ele está completando o conceito. Ele repete para que você entenda, não é? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, você não está unido com ele, você não foi batizado nele quando creu, você não foi mergulhado nele. Então, se você estava unido com ele quando ele morreu, em outras palavras, em semelhança à sua morte, certamente o que se espera é que seremos também unidos com ele na semelhança da sua. Então, se você diz, eu morri com Cristo na cruz do Calvário, então você deve também ter ressuscitado com ele, não é? Para uma nova vida. Porque se não tem nova vida, não houve ressurreição. E se não houve ressurreição, você continua o quê? Então não foi com Cristo que você morreu. Porque Cristo ressuscitou. Você entende o conceito? Entende a ideia aqui, como é legal? Gente, isso aqui é tão importante que entendamos. Quando Cristo foi crucificado, o nosso velho homem, como Paulo vai usar o termo aqui, foi crucificado juntamente com ele. Foi crucificado com ele. E mesmo que eu e você, já regenerados, não consigamos mais fugir dos chamados pecados eventuais, porque a gente não consegue fugir de todos os nossos pecados. Então, mesmo que, infelizmente, pratiquemos um ou outro pecado de maneira eventual, mesmo que isso aconteça, eu e você, nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Como ele disse no verso 1, eu não preciso mais permanecer na vida de pecado, eu não preciso mais, como ele disse no verso 2, viver uma vida de pecado. Olha o que é que ele diz no verso 6. Sabendo isto, 2 pontos, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem. Para que isso? Para que o corpo do pecado seja destruído. Como assim? Para que eu não sirva mais o pecado como se eu fosse o quê? Um escravo. Eu morri. Olha, você tem que bater no peito e dizer assim, eu morri com Cristo na cruz. E veja, preste bastante atenção.
Não foi o pecado que morreu. Quem morreu foi? Você morreu. E não o pecado. Olha o que diz o verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. E se eu morri, eu não preciso mais me submeter ao pecado como se eu tivesse ligado a ele. Vamos entender isso de uma maneira mais didática? Vamos compreender isso como um relacionamento conjugal. Eu casei com o pecado. Essa é a minha natureza pecaminosa. Eu estou casado com o pecado. E aí, quando eu casei com o pecado, eu disse a ele, olha, estamos juntos, até que a morte nos separe. E aí, adivinha, eu morri. E uma vez que eu morri, eu não preciso mais me submeter a esse meu antigo Senhor. Porque a minha relação com ele não existe mais como antes. Eu não preciso mais me comprometer com ele, me sujeitar a ele. É o que ele coloca exatamente aqui. Então veja, se eu morri com Cristo, essa minha relação com o pecado não existe mais. É como se eu agora tivesse deixado esse meu Senhor e nessa nova vida eu abraçasse um outro Senhor. Verso 8, ele diz, ora, se já morremos com Cristo, morremos para o pecado, não é? Cremos que também com Cristo viveremos. É bonito que ele está respondendo no verso 2. Viveremos agora no pecado? Não, eu não vivo mais com o pecado. Por quê? Eu morri para o pecado. A gente vivia junto. A gente tinha uma relação amigável. Mas adivinha, eu morri com Cristo Jesus. E aí, eu não vivo mais aquela vida, porque eu não vivo mais com o pecado. Agora eu vivo com esse novo Senhor, que se chama Cristo. É isso que ele está colocando aqui, irmãos. E é isso que ele quer que a gente entenda. Paulo vai explicar isso fazendo uma comparação entre Cristo e nós. Paulo vai dizer assim, deixa eu dizer antes aqui a você. Paulo diz o seguinte, olha, Cristo morreu e depois ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte que tinha vencido ele. Ele não havia morrido? Quando ele morreu, parece que a morte o venceu, não é? Mas agora que ele ressuscitou, ele agora venceu a morte e não precisa mais se sujeitar a ela. Aí Paulo vai dizer, pronto, é a mesma coisa com vocês. Vocês morreram para o pecado, mas ressuscitaram para Deus. E agora também, do mesmo jeito, não precisam mais, adivinha, se sujeitar a quem? Pecado. Olha o que ele diz no verso 9. Fazendo a comparação, ele diz, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, qual é a consequência disso? Já não morre. Como assim? Aí ele explica. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele não ressuscitou. Então ele venceu a morte. Aí ele continua no verso 10, dizendo, olha, ele morreu, venceu o meu pecado e agora está vivo para Deus. Verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. O pecado aí é o nosso pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então veja, ele venceu a morte e não precisa mais se submeter a ela. Não morre mais. E o que é que tem a ver com a gente? Verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a mesma coisa. Ele diz, olha, do jeito que Cristo venceu a morte e a morte não domina mais, você não morreu com ele, você também venceu o pecado. Qual é a consequência disso? O pecado não domina mais. Você continua pecador? Continua pecador. Vai pecar eventualmente? Infelizmente. Mas precisa deixar o pecado agora dominar? Nunca mais. Porque a sua relação com ele acabou. Essa relação que você tinha antes não existe mais. Por isso, segundo o verso 1, não permaneça no pecado. Segundo o verso 2, não viva mais no pecado. Como se fosse uma coisa comum. Vocês não têm mais a mesma relação. Uma vez que você creu em Cristo Jesus, você foi batizado nele. Esqueça nunca mais disso. Você foi mergulhado em Cristo Jesus. Ele cumpre a lei, você cumpre com ele. Ele morre na cruz, você morre com ele. Ele ressuscita, você ressuscita também. E a nova vida é uma prova de que você ressuscitou. Não se sujeite mais ao pecado, em outras palavras. Agora que você ressuscitou espiritualmente, não precisa mais submeter ao pecado como antes. Olha o verso 2. Olha que interessante. Verso 12. Que interessante como ele abre. Não reine, portanto, o pecado
em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Percebe? Não é o pecado eventual? Não deixe que o pecado reine sobre você. Afinal de contas, você morreu para esse Senhor, lembra? Não foi nem ele que morreu, foi você que morreu para ele. Então não precisa mais submeter a ele. Se submeta ao seu novo Senhor e não ao seu antigo Senhor. Não deixe que ele domine mais. Reinar aí é dominar. Não deixe que ele domine mais você. Não siga mais as suas ordens. Quais são essas ordens no verso 12? Suas paixões. Você não precisa mais seguir as paixões do pecado, como se ele fosse ainda o seu Senhor. E aí vem um texto que mais mexeu comigo essa semana. Não ofereça o seu corpo como se fosse um instrumento para que esse seu velho Senhor utilize, que é o pecado. Olha como é que ele diz o verso 13. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Não deixe que ele reine sobre você. Não ofereça a ele como se você fosse um súdito. Está aqui eu, pecado, me use. Me use. Como é que você quer me usar? É na prostituição que você quer me usar? É na impureza sexual? Como é que você quer? De que maneira o Senhor quer me usar? Eu aqui me oferecendo o meu corpo para ser usado. De que maneira? É na violência? É na mentira? É na falcatrua? É na maledicência? Como é que o Senhor quer me usar? É na indiferença? É na injustiça? É na falta de perdão? Diz aí, eu estou aqui, eu sou teu servo. O que Paulo está dizendo assim, você não precisa submeter mais a ele. Não deixe que ele reine sobre você. Não ofereça o seu corpo para ele como instrumento de injustiça. É o que ele coloca aqui. Pelo contrário, você ressuscitou com Cristo e agora você tem um novo Senhor. Então ofereça a sua vida a Deus, que é o seu novo Senhor. Para que, olha que lindo, para que ele use o seu corpo como instrumento de justiça. É o que ele coloca. Olha o verso 13 na íntegra. Não ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Olha como ele completa. Mas oferecei-vos, veja, ofereça você a si mesmo a Deus, como ressurreto dentre os mortos. Você não ressuscitou com Cristo Jesus? E os vossos membros ofereça a Deus como quê? Como instrumentos de justiça. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Você pode, a partir do momento que você creu em Cristo, você pode passar a viver uma vida mais justa sem os pecados. Ele não está dizendo que você vai se livrar do pecado. Ele está dizendo que você vai se livrar e deve se livrar do domínio do pecado, do reinado do pecado. Não permaneça, não viva, não deixe que ele reine sobre você. Você morreu para ele. Com quem? Com Cristo. E você ressuscitou para uma nova vida com quem? Com Cristo. Não ofereça mais o seu corpo, os seus membros, como se seu corpo fosse um instrumento dele. Me use, pecado. Não faça mais isso. Ofereça a Deus para que o seu corpo seja de fato um instrumento de justiça. Você pode viver uma vida mais justa. Como isso é possível? Ou melhor, por que é que isso é possível? Olha o que diz o verso 14. Porque o pecado não terá mais o quê? Domínio sobre vós. Por que isso é possível? Porque agora, isso é muito bom, o pecado não precisa mais dominar você. Você é que vai ter condições de dominá-lo. Você é que precisa ter condições de dominar o seu pecado. É o que ele coloca aí. Afinal de contas, por que é que você pode dominar o seu pecado? Aí ele finaliza o verso 14 dizendo, e a gente às vezes faz uma leitura meio esquisita desse verso, né? Mas quando ele diz assim, não estáis mais debaixo da lei, perfeito, mas você ainda está debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei, mas agora você está debaixo da graça. E o que é que ele quer dizer com isso? É que essa graça que não apenas regenera e faz nascer de novo, é a mesma graça que também agora santifica e nos traz nova vida. Amém, meus irmãos? Isso é espetacular. Sinceramente, isso é libertador. É meio desafiador também, né? Mas é libertador. Paulo diz, olha, a salvação é pela graça. Você não precisa fazer absolutamente nada
para ser salvo. Confie somente em Cristo Jesus. Essa é a proposta de Deus para a salvação. Se você colocar toda a sua confiança no que Cristo fez na cruz do Calvário, adivinha? Estais salvos. Olha que bênção. Aí você diz, então quer dizer que, já que é pela graça, eu posso viver uma vida de pecado? Espera aí. Permanecer no pecado, verso 1 ele disse, não foi? Viver no pecado, verso 2, de maneira nenhuma. Ou você está ignorando, verso 3, ou você parece que não percebeu que quando você creu em Cristo Jesus, adivinha, você foi mergulhado nele, batizado em Cristo, unido a ele, de uma maneira mística, única e real. De forma que tudo aquilo que ele viveu na terra, você viveu pela fé junto com ele. Como assim, Paulo? Quando ele obedeceu aos mandamentos, lá estava você com ele. Quando ele morreu na cruz do Calvário, lá estava você unido a Cristo. Quando ele foi sepultado, verso 4, ele diz, você estava unido a ele. Mas quando ele ressuscitou, você ressuscitou também para uma nova vida. Quando você morreu, Paulo vai dizer, você precisa entender que você morreu para o seu antigo Senhor, que era o pecado que dominava você. E agora você não precisa mais viver para ele como se você fosse escravo dele. Você não precisa mais viver assim. Você morreu para o pecado. Meus irmãos, eu quero encerrar fazendo uma recondução sua e minha para o texto e já num tom aplicativo, tá bom? Então preste bastante atenção. Eu quero lhe reconduzir ao texto para você relembrar algumas coisas, ainda que eu já tenha de certo modo feito isso agora, mas já num tom de aplicação. Então aprendamos algumas lições. Nós ainda somos pecadores. Infelizmente, por isso nós ainda pecamos. Mas como você viu no verso 2, preste atenção nisso. Você e eu não podemos viver no pecado. Eu não posso permanecer naquilo que eu sei que é pecado contra Deus. Ainda que eventualmente eu venha a pecar. Eu não posso permanecer no pecado. E ver isso como uma coisa normal na vida de um cristão. Não é, você está vendo Paulo dizer. De modo nenhum, Paulo diz. De modo nenhum. Por que isso? Porque segundo Paulo disse no verso 3, nós fomos batizados em Cristo. Fomos unidos a Cristo em sua morte, mas também fomos unidos a Cristo em sua ressurreição. Ele disse no verso 3, no verso 4 e no verso 5, aliás. E agora, como ele finalizou, nós vivemos em novidade de vida. Por causa disso, nós vivemos necessariamente, obrigatoriamente, uma vida nova, já que ressuscitamos com ele. Quando nós passamos a crer em Cristo, automaticamente, escute isso, nós trocamos de Senhor. Eu vou repetir, isso é tão bom da gente decorar. Quando você creu em Cristo Jesus, automaticamente você deixou um Senhor por outro Senhor. Nós trocamos de Senhor. Nós morremos para o nosso antigo Senhor, que era o pecado, e não precisamos mais servi-lo como antes. Ele diz no verso 6 e 7, como se fôssemos escravos dele. Ele não é mais o nosso Senhor. O pecado bater a porta do seu coração, diga isso a ele, viu? Porque está falando o que aqui? Você não é mais o meu Senhor. Ele não é mais o seu Senhor. E nós passamos a viver para Cristo, como ele diz no verso 8. Assim como Cristo morreu, a morte já não o domina mais, porque Deus o ressuscitou, ele disse no verso 9 e 10. Assim também aconteceu com quem? Com a gente em relação ao pecado. No emblemático verso 11, que eu quero ler novamente com você, quando ele diz, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado não pode mais, preste atenção na palavra, reinar em minha vida, como se ele fosse o meu Senhor, foi o que Paulo disse no verso 12. Eu não devo oferecer o meu corpo ao pecado para que ele use como ele quiser. Quando eu estou pecando contra Deus, independente de qual seja o pecado, e aí eu vou pensando aqui nos meus pecados eventuais, e você pensa aí nos seus pecados eventuais. Quando nós pecamos contra Deus, é como se por um momento eu voltasse para o meu velho Senhor e dissesse a ele, me use em suas mãos. Percebe como isso é grave? Nota como isso é grave? Mas é exatamente o que ele está dizendo aqui no texto, irmãos. Eu devo agora oferecer o meu corpo a Deus, que é o meu novo Senhor, para que ele, Deus, use o meu corpo como ele mesmo quiser, como ele diz no verso 13. Afinal de contas,
Eu agora estou debaixo de quê? Da graça. O que é que ele quer dizer com isso? Você está debaixo do favor de Deus, verso 14. E é por meio dessa graça divina que eu posso conseguir vencer o meu pecado, não permitindo mais que ele me domine como ele fazia antes. Pois, como perguntou Paulo no verso 2, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Diga isso a você mesmo. Eu repeti isso várias vezes semana nesse texto. Eu morri para o pecado. Deus me fez, olha, especialmente esse verso 13, quando diz, não ofereçais o vosso corpo como instrumento de iniquidade. Não ofereça o seu corpo ao pecado. Quando ele pediu o seu corpo, quando ele pediu sua boca para falar por meio dela, quando ele pediu suas mãos, os seus pés, sua cabeça para usar para o que ele quer, para o pecado, quando isso acontecer, não ofereça. Lembre-se, ele não é mais o seu, ele não é mais o seu Senhor. E não foi ele que morreu, ele está ali, né? Foi você que morreu para ele. Você que morreu para ele. Eu vi o Augusto Nicodemos contar a história nesse contexto desse texto aqui. Ele conta um exemplo interessante do Augustinho de Hipona, né? Do Santo Agostinho. Agostinho teve uma vida muito devassa. Se você já estudou a vida de Agostinho, antes da conversão, Agostinho era um homem muito pecador e vivia uma vida muito promíscua. Muito mesmo. E aí esse homem se converteu. E a gente sabe em quem Agostinho se tornou, né? Graças a Deus por isso. Mas aí o passado uma vez o perseguiu. Diz as pessoas que ele entrou em determinada cidade e quando ele entrou, uma antiga amiga do Agostinho começou a persegui-lo na rua. Quando viu que era ele, disse, olha, Agostinho ali. E ela começou a, Agostinho, Agostinho, e ele entrava numa esquina sem olhar para ela e tentando fugir dela. E ele, Agostinho, Agostinho. Aí teve uma hora que ela parou e disse assim, Agostinho, sou eu. Aí ele olhou para ela e disse, mas não sou eu. Não sou eu. Nós morremos para o pecado. Estamos vivos para Deus. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Pecado eventual, infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso da maneira mais bíblica possível. Mas dominado pelo pecado, viver no pecado, isso não pode mais ser uma realidade em nossas vidas. Eu quero encerrar de maneira prática, lembrando a você que o meio dado por Deus, qual o meio dado por Deus para que nós consigamos vencer os nossos pecados? O domínio do pecado. Qual é o meio dado por Deus para isso? Atente. Vida devocional ativa. Esse é o meio dado por Deus para que eu consiga vencer os pecados que muitas vezes têm me vencido. Vida devocional ativa. Leitura diária das Escrituras Sagradas. Não como um amuleto, mas tentando entender o que de fato a Bíblia quer me passar, o que Deus quer me passar por meio da palavra. Uma vida de mais oração, um momento com Deus todos os dias. E isso, escute só, para que você nunca mais esqueça disso, é a única maneira de você se preparar para não deixar o pecado lhe dominar mais. Você não precisa mais viver debaixo dele. Debaixo do seu reinado, do seu poder. E aí eu pergunto a você, não quero que você me responda, é lógico, uma pergunta retórica para nós, como anda a sua vida devocional? Como anda a sua vida devocional? Talvez aqui esteja a resposta para sua curiosidade a respeito do texto. Porque muitas vezes, diante de textos como esse, parece que nós estamos lendo uma questão utópica, né? Impossível, isso aqui é impossível, pastor. Eu consegui me livrar do domínio do pecado, tem sido impossível. Aí eu pergunto, como é que tem sido sua vida devocional? Você tem mantido a sua vida devocional? Esse é o X da questão. Feche seus olhos. Não precisamos mais ser dominados pelo pecado. E por que o pecado muitas vezes domina o povo de Deus? Porque o povo de Deus, nós, a igreja do Senhor, muitas vezes só pegamos a Escritura Sagrada no domingo para vir à igreja. Só oramos de forma eventual, uma situação ou outra, mas nós não temos uma vida devocional com Deus. Não há uma busca diária por esse contato com o Senhor. É o contato com Deus Santo que me torna
santo como Ele. Mas se eu não tenho contato com Deus santo, e o meu contato são com os pecadores, é com os pecadores o tempo todo, não tem como me livrar disso. Mas eu posso me livrar do poder e da influência do pecado sobre a minha vida. Porque a palavra diz que eu estou debaixo de sua graça. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor, como é bom meditar na tua palavra e aprender essas coisas tão profundas. Saber que nós somos inseridos em ti, ó Deus, por meio da fé, na pessoa de Cristo Jesus. Que alívio ao coração da gente. Entender que estamos seguros, porque não dependeu ou depende de nós, mas apenas de ti. Mas, ó Deus, nessa noite o Senhor também nos ensinou que nós não precisamos nos sujeitar ao pecado como se ainda fôssemos escravos dele. E isso nos incomoda tanto, ó Deus Santo, tanto e tanto. Como disse Agostinho, nós não somos mais quem éramos, mas muitas vezes o nosso comportamento não condiz com quem somos hoje, homens e mulheres ressuscitados pelo teu poder. Nós pedimos perdão, Senhor, por esses pecados, tanto pelos pecados eventuais, mas especialmente por estes que parece que nos perseguem mais de perto. Deus amado, não nos deixa cair nessa tentação de achar que não há nada de mais em deixar a nossa vida correr diante desses pecados que estão ali como a sombra na cola de muitos dos teus filhos. Livra-nos, ó Deus, desses pecados que têm massacrado a nossa alma. Atende a oração daqueles que de verdade nesse momento estão orando ao Senhor e suplicando por libertação. Para que isso seja uma verdade, ó Deus, para que isso seja possível, para que a gente experimente disso, nos aproxima mais da tua palavra e da oração. Faz com que a gente de fato separe um tempo todos os dias para ter esse contato santo com o Deus Santo, para que a nossa vida seja santa como tu és, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos nessa caminhada. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.